Lucas capítulo 1, versículo de número 37. Lucas capítulo 1, versículo de número 37. Você que está na live, na transmissão, você é convidado para estar conosco se você for de Boa Vista. Se você não é, compartilhe esta palavra. Lucas capítulo 1, versículo de número 37. Quem encontrou a palavra? Quem encontrou a palavra? Leamos, irmãos. Eu vou ler e depois a igreja lê em segunda vez comigo. Porque para Deus nada é impossível. 1, 2, 3. Porque para Deus nada é impossível. Vamos ler de novo. 1, 2, 3. Porque para Deus nada é impossível. Senhor Deus e Pai, fala conosco. Fala com a tua igreja, ministra o coração do teu povo. Fala conosco em nome de Jesus. Senta a igreja do Senhor. E eu peço a sua total atenção. Crianças também, todo mundo olhando para o pastor. Olhe para cá. Queridos e amados irmãos, essa expressão que está em Lucas capítulo 1, versículo de número 37, aonde afirma que para Deus nada é impossível. Nós temos o costume muito de ouvir que não existe nada impossível para Deus. Mas muitas das vezes nós só ouvimos e não vivenciamos esse sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Nós ouvimos falar muito que para Deus nada é impossível. Mas muitas das vezes nós só ouvimos e nós não vivemos esse sobrenatural de Deus. Irmãos, a palavra diz que não existe impossível para Deus. Não existe impossível diante de Deus. Por que não existe impossível para Deus? Primeiro, porque Deus ele é soberano. Deus ele é Senhor. Ele é criador dos céus e da terra. Primeiramente, Deus ele não muda, e em Deus não há variação de mudança. Malaquias, capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 6. A palavra diz que Deus não muda. E sabe por que Deus não muda? Porque Deus já está sentado em um lugar sublime. Deus está sentado em um lugar de soberania, de Senhor. Então não existe um lugar acima, mais perfeito do que do lugar onde Deus está. Então não tem como Deus mudar, porque não tem um lugar mais sublime do que o lugar que Deus já habita. Então nós aprendemos que Deus não muda, e em Deus não há variação de mudança. O nosso Deus, olhe para mim, Ele é o mesmo Deus ontem e hoje e permanecerá sendo o mesmo Deus. O nosso Deus é o Deus que tem todo o poder nas suas mãos. É um Deus que opera. É um Deus que faz obra extraordinária. E em Isaías 43, versículo 13, nos mostra que é Deus que opera. A palavra diz que operando Deus, quem impedirá? Operando Deus, quem vai colocar a mão? Operando Deus, quem vai impedir? Então nós aprendemos que a decisão de operar depende da soberania do próprio Deus. É Ele que decide operar. Então a palavra diz que operando Deus decidindo operar, ninguém pode impedir. Deus decidindo manifestar o seu poder, não tem quem possa barrar o seu agir. Vai dando glória.
Filipenses capítulo 2, versículo 13, vai dizer que é Deus que opera em vós. Paulo deixa bem claro que o operar de Deus é feito em pessoas. É Deus que opera em vós. Irmãos, o operar de Deus não é feito em parede, em cadeira, em microfone, em templo. O operar de Deus é feito em pessoas. Olhe para mim. É por isso que Paulo usa a palavra Deus que opera em vós. E o que é que Deus opera em vós? Tanto o querer quanto o efetuar, segundo a sua boa vontade. Deus opera na vida do homem, primeiro o seu querer, a sua vontade, segundo Deus opera o seu efetuar, a sua vontade soberana, a vontade decisiva de Deus na sua vida. Olhe para mim, Deus ele trabalha em duas vontades. A primeira vontade que Deus trabalha é a vontade permissiva, que é o querer. Deus realiza muitas vezes o que eu quero. Então Deus trabalha na vontade permissiva. A segunda vontade que Deus trabalha é a vontade diretiva, quando Deus deixa de fazer o que eu quero para fazer o que Ele quer, para cumprir a vontade dEle acima da minha vontade. Quando Deus faz a minha vontade, é vontade permissiva, vontade permissiva. Quando Deus faz a sua vontade em nós, é vontade diretiva, dependendo da sua soberania. Quem está pegando a palavra, levanta a tua mão. Agora olhe para mim, irmãos, as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis para Deus. Voltando para Lucas, capítulo 1, versículo 37, o escritor, que é Lucas, ele afirma que para Deus nada é impossível. Repita comigo, 1, 2, 3, para Deus nada é impossível. 1, 2, 3 para tremer o inferno, porque para Deus nada é impossível. Agora olhe para mim, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Era impossível Moisés abrir o mar vermelho, mas para Deus foi possível. Era impossível Eliseu, profeta Eliseu, fazer o machado flutuar, mas para Deus foi possível. Era impossível Josué parar o sol e a lua, mas para Deus foi possível. Olhe para mim, era impossível Ana ter um filho, mas para Deus foi possível. Era impossível cair fogo do céu, mas para Deus foi possível quando Elias orou e o fogo desceu. Vai dando glória a Deus, porque o impossível para os homens são possíveis para Deus, irmão. Lucas capítulo 18, abra a tua Bíblia. Lucas capítulo 18, versículo de número 27. Lucas capítulo 18, versículo de número 27. Diz a palavra de Deus: e ele disse, as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. Repita comigo, as coisas que são impossíveis aos homens, são possíveis a Deus. Agora olhe para mim, este texto aqui de Lucas 18, 27, Jesus está falando exatamente do plano da salvação. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Aos olhos humanos, tem algumas pessoas que não merecem salvação. Aos olhos humanos, nós olhamos para alguém e nós julgamos, aquele não vai,
aquele não vai ser salvo, aquele não pode ser salvo, aquele não tem condição de ser salvo. Mas o homem não é salvo pelo critério humano, o homem é salvo pela misericórdia e o plano da salvação. Jesus responde para Pedro em Lucas 18, 27: o que é impossível para os homens são possíveis para Deus. Tem pessoas que na tua visão é impossível elas serem salvas, mas para Deus é possível. Tem pessoa na tua casa que você olha e diz: é impossível deste homem se render para Deus, mas para Deus tudo é possível. Quem pode levantar as mãos e dar glória? Quem pode levantar as mãos e glorificar ao Senhor? As coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus, irmãos. Olhe para mim, não durma não, olha para cá. 4 coisas que Deus não necessita fazer. Irmãos, mesmo existindo, mesmo que não haja impossível para Deus, olhe para mim, mas existe 4 coisas que Deus não necessita fazer. Olhe para mim. Quais são, pastor, essas 4 coisas que Deus não precisa fazer? Isaías 45, versículo 5. Primeiro, adorar Ele mesmo, ou adorar outro Deus além dEle. Ele é Deus. Deus não precisa adorar Ele mesmo, que Ele já tem quem o adore. Deus já tem a sua igreja para adorá-lo na beleza da tua santidade. E você que é um crente que entende que Deus merece adoração, que Deus merece louvor, você não pode estar no culto desse de boca fechada, porque você veio aqui adorar e bendizer o nome do Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vai ficar me olhando ou vai adorar o Senhor? Vai dando glória a Deus, igreja. A segunda coisa que Deus não necessita fazer, igreja. João capítulo 3, versículo 18 e 19. Deus não necessita salvar quem não crê em Cristo. A palavra diz que aquele que crê e for batizado, esse vai ser salvo. Leia comigo. João capítulo 3, versículo de número 18 e 19. Olha o que o texto diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, portanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. Olhe para mim. Deus não necessita salvar quem não crê em Cristo. Há uma regra: só vai ser salvo quem crê em Jesus. Não adianta, irmão, fazer cesta básica para atrair alguém, para encher a igreja. Só vai ser salvo quem crê em Jesus. Isso é uma regra da palavra. Ninguém pode ser salvo sem crer em Jesus, irmão. É por isso que tem que crer e entregar a vida ao Senhor. A segunda coisa que Deus não necessita fazer: negar a sua fidelidade para agradar alguém. Olhe para mim. Deus não precisa negar a sua fidelidade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Olha que Paulo diz: que mesmo que sejamos infiéis, Deus continua fiel. Olhe para mim. E alguns acrescenta, Deus é fiel a nós. Está na tua Bíblia que tu inventou, na minha não está. Olhe para cá. O texto está assim, ó: mesmo que sejamos infiel, Deus continua fiel. Não é a nós, porque não tem nós no texto. Olhe para mim. Sabe o que é isso? Mesmo que nós sejamos infiéis, Deus continua fiel. Sabe o que o texto está dizendo? Que mesmo que eu me torne infiel, a minha infidelidade não muda quem Deus é. Olhe para mim. A minha infidelidade não muda o caráter e a verdade de Deus. Se eu quiser hoje decidir
ir para o mundo, pintar o 7, pintar o 8, pintar o 9, pintar o 10, isso não vai mudar nada em Deus. Olhe para mim. Vai mudar em mim. Olhe para cá agora. Porque tem gente, irmão, que acha, se ele se desviar, Deus vai deixar de ser Deus. Olhe para mim. Deus não vai deixar de ser Deus, irmão, por causa de tu. Olhe para mim. Que tem pessoa que ele quer fazer chantagem com Deus. Olhe para mim. Deus, se o Senhor não me der a minha vitória, eu vou me embora. Deus vai deixar tu ir embora, porque Deus não vai deixar de ser Deus por causa da tua chantagem. Olhe para mim. Olhe para cá. Pastor, por que o senhor prega assim? Para eu gerar aqui uma igreja que tem maturidade. Levanta as tuas mãos, vai dando glória a Deus. Uma igreja que tem maturidade. Olhe para mim. Vai dando glória. Mesmo que eu seja infiel, a minha infidelidade não muda quem Deus é. Olhe para mim. Irmão, se eu fosse, que eu não vou ser de maneira nenhuma, infiel com a minha esposa, a minha infidelidade mexeria com ela. Se ou não, mexeria. Porque na hora que eu fizesse, ele ia dizer assim: poxa, logo ele que fez isso comigo, já que ele me traiu, vou trair também. Porque a minha infidelidade mexe com ela, mas a infidelidade do homem não mexe com Deus. Você está pegando a palavra? Se você decidir ter a vida mais errada que você quiser, Deus deixa, irmão. Você acha que Deus vai te amarrar? Não vai. É isso que você precisa entender, que tudo na vida é escolha. Agora entenda, o que você escolher, o que você plantar, você vai colher. Olhe para mim. Vai dando glória a Deus, vai dizendo aleluia. Irmãos, a quarta coisa que Deus não necessita fazer: mudar a sua lei divina. Diga: mudar a sua lei divina. Deus não vai mudar a sua palavra para agradar ninguém. Olhe para mim. Olhe para cá. Deus não vai mudar a sua palavra para encher essas cadeiras. Não vai. Deus não vai mudar a sua palavra para salvar um bocado de gente que não gosta de ouvir a verdade dele. Não vai. Vai dando glória a Deus. Abra a tua Bíblia comigo. Tiago capítulo 1. Corre aí, irmão, na Bíblia. Vamos para a Bíblia. Vai dando glória a Deus. Vai dizendo aleluia. Deixa o Espírito Santo falar o teu coração. Tiago, capítulo 1, meus irmãos, versículo de número 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Olha o que Tiago diz. Olha o que Tiago diz: aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera. Olhe para mim, olhe para cá. E não sendo, olhe para cá, e não sendo ouvinte esquecido. Porque o que tem muito na igreja hoje é ouvinte esquecido, irmão. Que entra no ouvido e não sai no outro, não. Entra no ouvido e sai no nariz, que sai mais ligeiro. Olhe para mim. E eu não posso ser um crente na igreja. Eu não posso, olhe para cá, por gentileza. Eu não posso ser um membro na igreja sendo um ouvinte esquecido. Que a palavra entra no meu ouvido e lá fora esqueci. Quem está recebendo, levanta a tua mão. Olhe dentro dos olhos azuis do irmão, diga: não seja um ouvinte esquecido. Guarda a palavra no teu coração. Guarda a palavra na tua mente. Agora abra a tua Bíblia em João 14. Corre, irmão, na Bíblia. João capítulo 14, versículo de número 15. Olha que a palavra diz: se me amai e guardai os meus mandamentos, a prova que nós amamos a Deus, que nós o obedecemos. Olhe para mim. Olha para cá, igreja. Quem não obedece a Deus não ama. Jovem, olhe para mim. Se você não obedece a Deus, você não ama.
que a prova que eu amo a Deus, que eu guardo o seu mandamento, que eu guardo a sua palavra. Agora repita comigo: Deus não muda as suas leis divinas por causa de nós. Deus não vai mudar a sua palavra porque um montão de gente não quer obedecer. Deus não vai fazer isso. Olha para cá. Agora existe aqui 5 impossíveis para a salvação. Vai anotando, irmão, aproveita. 5 impossíveis para a salvação. Repita comigo bem forte: 5 impossíveis para a salvação. Agora olhe para cá, para meus olhos verdes. Primeiro, é impossível entrar no reino de Deus sem um novo nascimento. É impossível ser salvo sem nascer de novo da água e do Espírito. Quem não nascer de novo da água do Espírito não vai ver o céu. Jesus falou para Nicodemos, João 3, versículos 5 e 7. Jesus teve uma conversa com o doutor da lei, vai dizer: olha, Nicodemos, é necessário tu nascer de novo da água e do Espírito. Aí Nicodemos era doutor, mas não sabia das coisas espirituais, e vai dizer: mestre, mas como pode um homem já velho nascer de novo? Aí o Senhor vai explicar para ele que não era um nascer da carne, mas era um nascer do Espírito. E quem não nascer de novo não pode, olhe para mim, e não é o pastor que está sendo radical, não, é a palavra. A palavra diz: não pode entrar no reino dos céus. Vai dando glória a Deus. O segundo impossível da salvação, Hebreus 9, 22. É impossível obter o perdão sem o derramamento de sangue. Lá no Antigo Testamento, para o homem ser redimido dos seus pecados, trazia um cabrito, trazia um cordeiro, imolava diante do sacerdote, e aquele cordeiro, aquele cabrito recebia o pecado daquele cidadão, e o sangue daquele animal era derramado nas paredes do altar, e aquele homem era purificado. Olhe para mim. Agora, na nova aliança, nós somos purificados através de quê? Através do sangue de Jesus, do Cordeiro de Deus, que foi morto por nós, na cruz do Calvário, irmão. E o sangue de Cristo foi derramado por nós. Agora Paulo vai dizer que nós somos comprados, olhe para mim. Nós somos comprados por um bom preço. Você não foi comprado por R$1,99. Olhe para mim. Você foi comprado por um bom preço. E Paulo diz: já que nós somos comprados por um bom preço, agora devemos glorificar a Deus em nossos corpos, porque o nosso corpo agora não pertence mais a nós. O nosso corpo pertence a Deus. Então, se o corpo não pertence mais a mim, eu não posso fazer deste corpo o que eu quero. Eu não posso colocar na minha boca cigarro. Eu não posso colocar no meu corpo mentira, engano, vaidade, mentira. Não posso, porque o corpo não pertence mais a mim. O corpo pertence a Deus. Quem pode levantar a mão e glorificar a Deus? Você tem que glorificar a Deus com o teu corpo, jovem. Nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Vai dando glória a Deus. O terceiro impossível para a salvação: é impossível agradar a Deus sem fé. Hebreus 11, 6. Olha que a palavra diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Aí Paulo vai dizer, aí o escritor aos Hebreus, que talvez é Paulo, vai dizer: olha, aquele que se aproxima, olhe para mim, igreja, olha que Paulo diz: aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daquele que o busca. Até para se aproximar de Deus tem que ser por ato de fé. Olhe para mim. Você não veio aqui porque você acha Deus bonito. Você veio aqui com um ato de fé, irmão. Entregar a tua vida ao Senhor, a Ele, porque você confia no Senhor de todo o seu coração. Quem pode dar glória para o Senhor?
Então olhe para o irmão e diga: sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta você vir para a igreja e dizer: eu vou para a igreja hoje receber a minha vitória através da fé do pastor. Não vai. Porque tem que ter a tua fé. É a sua fé que tem que estar ativada. Alguém que diz assim: eu vou para a igreja, eu lá vou ouvir a voz de Deus, Deus vai falar comigo, Deus vai me curar, Deus vai me salvar, Deus vai me restaurar, eu vou sair de lá restaurado pelo poder do nome de Jesus. Vai dando glória a Deus. Se liga aqui, irmãos. Igual a garotinha ali, está ligada aqui. Liga para cá também. Pisca não, liga aqui. Diga glória a Deus. Olhe para cá. Quarto impossível para a salvação. É impossível que Deus minta. Olhe para mim. Deus não mente. Quem mente é o homem. Olhe para mim. É impossível que Deus minta. Agora em Números, capítulo 23, 19, vai dizer que Deus não é homem para que minta. Irmão, a palavra está comparando Deus com homem. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Sabe por quê? Que ele está comparando com homem, porque quem mente é homem. Quem inventa mentira é homem. Quem inventa engano é homem. Quem inventa desculpa para não vir mentindo é homem. Mas Deus não mente. Vai dando glória a Deus. Levante a mão e diga: Deus não mente. Não adianta a gente dizer que Deus não mente, irmão. Quem mente é nós. Nós mentimos. Olha para cá, criança. Deus não mente. Quem mente é nós, né? Para o papai e para a mamãe. Deus não mente. Hebreus capítulo 6, versículo 18, corre aí na tua Bíblia. Hebreus capítulo 6, versículo de número 18. Olha que a palavra diz: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, e tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Olha que Paulo está dizendo: é impossível que Deus minta. Olha para cá. Deus não mente. Se foi Deus que usou alguém para você, Deus vai cumprir. Levanta a tua mão. Pastor, mas eu recebi um monte de revelação e não se cumpriu. Talvez não foi Deus. Porque se Deus falou, Deus vai cumprir, irmão. Deus falou para Jeremias, Deus mostrou uma visão para Jeremias e disse: Jeremias, vem cá. O que tu vê? A Jeremias diz: eu vejo uma vara de amendoeira. Eu vejo uma vara de amendoim. Aí Deus disse: Jeremias, tu viste bem. Tu está atento, rapaz. Aí Deus vem para Jeremias e diz: olha, essa visão representa que eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Você sabe o que é velar? Velar está atento. Velar está atento para fazer valer se cumprir aquilo que foi falado. E Deus vela pela sua palavra. Ele está atento para fazer cumprir o que Ele prometeu. Quem crê que Ele vai cumprir na tua vida, levanta as tuas mãos e dê glória para o Senhor nesta noite. Se foi Deus que falou, Deus vai cumprir, irmão. Deus falou para mim, no dia que eu casei, no dia que eu estava recebendo a bênção do casamento, eu e a minha esposa, Deus usou o pastor que estava fazendo o cerimonial e disse: este casal não vai permanecer no Ceará, Deus vai levar para perto da fronteira. E eu estou aonde, igreja? Levanta a tua mão e dê glória para o Senhor, porque quando Deus fala, Deus Ele cumpre. Levanta as tuas mãos e dê glória para o Senhor nesta noite. Se Deus falou, Deus vai cumprir, irmão. Se Deus falou, você tem que viver sossegado, porque Deus vai cumprir. Se foi Deus que deu a palavra, Deus vai cumprir a sua palavra. Agora repita comigo novamente, diga: Deus não mente. Não tem como Deus mentir, irmão. Agora, o sexto impossível para a salvação
É impossível que Deus não possa salvar. Irmão, é impossível que Deus não possa salvar. Mateus 19, versículo 26, abra a tua Bíblia. Mateus, capítulo 19, versículo 26. Olha o que diz a palavra. Mateus 19, 26, diz assim o texto: e Jesus, olhando para eles, disse: aos homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Irmão, se Deus quiser salvar o pior matador da face da terra, Deus salva ele. Porque não existe impossível. Não existe quem Deus não possa salvar, irmão. Deus, ele pode salvar. Agora o homem precisa aceitar essa salvação. Porque Deus não vai obrigar o homem a ser salvo. Deus quer que o homem seja salvo, olhe para mim. Deus não quer que o homem pereça. Deus quer que o homem seja salvo e venha ao pleno conhecimento da verdade. Mas sabe por que Deus não salva alguns? Não é porque Ele não possa salvar, é que o homem não quer ser salvo. Você está entendendo? Porque muitas vezes o erro não está em Deus. Não é que Deus não possa salvar quem está morrendo, quem está perecendo, quem está perdendo a vida. Não é que Deus não possa salvar, Deus pode. O que acontece é que quem está perecendo não quer ser salvo. Você vai lá oferecer Jesus para ele? Pergunta se ele quer. Ele quer $1, irmão, mas não quer Jesus. Ele quer R$100, mas não quer Jesus. Oferece Jesus para as pessoas, não querem. Querem pedir dinheiro na porta da igreja, mas não querem Jesus. Diga glória a Deus, diga aleluia. Irmãos, eu não sei onde colocou essa mentalidade. Não, eu vou lá pedir. Não, irmão, igreja não é para pedir nada. Aqui é para ser salvo. Diga glória a Deus, diga aleluia. Vai dando glória a Deus, diga aleluia, diga glória a Deus. Ser salvo, irmão. Aqui é para o homem ser salvo, ser liberto pelo poder do Evangelho de Cristo. Agora olhe para mim. Para Deus nada é impossível. Você acredita nisso? Tem alguém acreditando no que eu estou pregando aqui? Tem alguém acredita no que eu estou falando aqui? Que para Deus nada é impossível. Irmão, você pode ficar doente se você quiser, mas Deus pode curar você. Você pode ficar enfermo até onde você aceitar, mas Deus pode salvar você. Quem crê que Deus vai te curar, levanta a tua mão. Levante a mão, igreja, bem forte. Deus vai curar a tua vida. Deus vai curar você nesta noite, e você será tocado pelo poder do nome de Jesus. Irmão, Paulo entendeu. Paulo cria que para Deus nada era impossível, que ele vai dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmão, se Paulo podia, eu também posso. Se Paulo podia, você também pode. Hoje a gente tem que tomar posse deste poder de Deus em nossa vida, e dizer hoje, declarar hoje dizendo: para Deus nada é impossível. Se para Deus nada é impossível, para mim também não há nada impossível, porque eu sirvo um Deus que transforma o impossível no possível. Quem pode dar glória para o Senhor nesta noite? Fique em pé agora. Você vai colocar a mão sobre a tua cabeça, e eu vou orar por você agora. E a mão de Deus vai te tocar aqui agora. Eu preguei esta palavra para gerar fé no teu coração, porque a fé vem por ouvir. Ouvir o quê? O 3 porquinho? Ouvir a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a história do Chapeuzinho Vermelho, ouvir a palavra de Deus.
Então coloca a mão sobre a cabeça, fecha os olhos. Vamos orar agora. A mão do Senhor, a mão onipotente de Deus, vai tocar sobre a tua vida aí agora. Espírito Santo de Deus, Pai santo e fiel e verdadeiro, aí está a tua igreja, Pai, que ouviu a tua palavra. Aí está o teu povo que ouviu esta pregação, que ouviu este sermão, Pai. Começa a visitar agora a vida deste homem, a vida desta mulher, a vida desta criança agora. E começa a revelar agora, Pai, o sobrenatural. Começa a revelar agora o sobrenatural do teu Espírito. Aqui estão os meus ouvidos, Pai. Aqui estão os meus olhos para contemplar a visão do teu Espírito. Aqui estão minhas mãos para orar pelos doentes, Pai. Aqui está a minha boca para profetizar. Começa a revelar agora, Senhor. Começa a revelar agora, Espírito Santo. Começa a revelar agora, Pai, eu te peço, vai revelando agora pelo poder que há no teu nome, e vai dando vitória para a tua igreja, vai dando vitória para o teu povo, Senhor, vai dando vitória para os teus filhos. Quebra as maldições agora, quebra, Pai amado, a ação do mal, vai quebrando agora todo o plano oriundo do inferno contra a vida desta pessoa, e vai trazendo libertação, Senhor, vai trazendo mudança, vai trazendo resposta para a vida desta pessoa. Me usa nesta noite, Pai, vai me usando, Senhor, me usa, Pai, manifesta o teu poder agora, pelo poder que há no teu nome, pelo poder que há na tua palavra, vai trazendo a mudança agora, Senhor, pelo poder que há no teu nome, traz restauração, Senhor, traz mudança do teu Espírito, traz restauração, Pai, pelo poder que há no teu nome. Tu é o Deus que revela o profundo escondido, tu conheces o que estão em treva, porque contigo mora a verdadeira luz. Revela, Senhor, revela nesta noite, e vai dando vitória para a tua igreja, vai dando vitória para o teu povo. Abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Toma o teu assento. Dê uma salva de palma bem forte para este Deus, irmão, com alegria, isso, com alegria, com alegria, com alegria nesta noite. Glória a Deus. Os irmãos da live, Deus abençoe as vossas vidas. Glória a Deus. Glória a Jesus. Preste atenção, igreja.